Olá, bem-vindas e bem-vindos. Você está assistindo o Diagnóstico Raiz. Nós tratamos aqui de temas importantes para você que é acupunturista e quer descobrir a raiz do problema do seu paciente em até 10 minutos, já na primeira consulta, e assim como uma estratégia para encher a sua agenda de paciente. Você está achando promessa demais? Então vai nos acompanhando, sigam as dicas e avaliem por si. Eu sou Osiris Gianetti e hoje nós vamos falar de quanto tempo dura um tratamento. Alguém já te perguntou isso? Quanto tempo vai levar meu tratamento? No começo me dava um frio na espinha, não sei como é para você. Se é uma coisa assim que, puxa, o que eu falo agora? A gente fica meio sem jeito de responder, dá uma engasgada. Pois é, o que a gente costuma fazer nessas horas é lançar mão de pesquisas sobre a doença. Mas aqui tem uma diferença. Essas pesquisas trazem até estatísticas, mas são de cunho ocidental. É um modelo diferente do conhecimento que estruturou a acupuntura, a medicina chinesa. E aí, a minha referência maior foram os bons acupunturistas. Por quê? Quem faz boas estatísticas são bons pesquisadores, mas estatística, como eu disse, é crucial no modelo ocidental. Dá para fazer estudos estatísticos com acupuntura? Dá, mas isso não te torna um grande acupunturista. E aí a minha referência foi ver aqueles que são muito bons do que fazem. E aí eu comecei a observar uma coisa diferente. Por exemplo, que me chamou a atenção, eu conhecia a fama deles, conhecia o resultado do trabalho deles, mas diante de uma pergunta dessa, eles titubeavam, eles falavam assim, não sei, sabe, não tinha certeza. E o que eles conseguiam falar é daquele paciente. A hora que estava tratando o paciente, aí eles falavam do caso do paciente. E é importante a pessoa saber, né, quanto tempo vai durar o tratamento dela, porque as pessoas têm que se programar em termos financeiros, elas têm que se programar em termos de tempo, elas vão ter que disponibilizar um tempo no cotidiano delas para fazer esse tratamento. E isso muitas vezes muda planos de vida, pelo menos aqueles planos mais imediatos. Por exemplo, no final de ano é comum eu ver pacientes programarem o seu final de ano, incluindo um retorno para a sessão de acupuntura. Esse ano também aconteceu isso, a pessoa programou e falou, olha, mas será que você consegue me atender entre dia tal e dia tal? Nem que eu volte de lá nesse dia, faça e a gente faz a sessão? Porque isso está sendo importante para as pessoas. E é aí que eu quero ajudar vocês a chegar. E a outra questão é que a pessoa que avaliar que expectativa de melhora ela tem com o seu tratamento. Porque ela vai julgar. Será que não tem um tratamento melhor, mais rápido? E ela está no direito dela. Porém, eu falei, né? Os bons acupunturistas nem sempre têm uma resposta para isso. Mas o mais engraçado é que isso acabava deixando de ser importante para os pacientes. Porque eles paravam de pensar em se programar, eles paravam de se preocupar se a coisa ia dar certo. Não, é justamente pelo contrário, e eu vou contar aqui para vocês. Então, essas pessoas já sentiam uma progressão na melhora. Estava com um bom profissional, sentia a progressão na melhora. E quando isso acontece, tem um movimento muito comum nos pacientes, a atitude deles muda no seguinte sentido, de que eles começam a querer se envolver com o tratamento. Eu estou vendo melhorar, opa, o que eu posso fazer para melhorar? E é isso que eles falam para o profissional. Mas o que é que eu posso fazer que vai ajudar meu tratamento? O que é que eu devo comer ou não devo comer? Né? Se eu fizer tal exercício, é perigoso ou não?
Então, para chegar nisso, como é que você vai saber para dar algum retorno para o paciente? Ou então para chegar num nível de confiança desse? Para a gente falar qualquer coisa para os pacientes, é importante ter experiência. E é crucial, mas eu não tenho experiência, eu estou me formando, eu acabei de me formar. Pois é, aí entram os estágios. Eu vejo muita gente terminando o estágio tentando cumprir horas, quando ele devia estar preocupado em que mais ele precisa ganhar experiência. Ali os estágios estão arranjados para isso, para ele ter contato com os tipos de patologias e com os tratamentos, para ver os resultados, poder estudar esses tratamentos. E com isso, agregar experiência ao seu currículo. Uma outra alternativa de você ganhar experiência são os trabalhos voluntários, que têm o mesmo propósito. Mas, e se você não tem nada disso? E eu até vou mais longe, mesmo que você tenha essa experiência toda, seja em estágio, seja em voluntariado, seja em atendimento, tem algumas coisas que você precisa fazer para não errar, para você que está começando ou para você que é experiente, que é o diagnóstico. Eu sempre bato nessa tecla do diagnóstico e eu não gosto dessa palavra, porque ela vira uma referência às técnicas de diagnósticos. 8 princípios, sinais de orelha, análise do olho, pulso, língua, mas se perde uma noção principal, que tudo isso daí é para a gente conseguir identificar o que está acontecendo com aquele corpo, com aquela pessoa. Sobre isso, eu tenho uma historinha bem interessante para vocês, porque todo mundo que estuda acupuntura, quando vai falar do que ela se baseia, fala de manipulação energética, fala da importância da gente interferir no circuito energético, ou no curso da energia. Porém, quando essas pessoas vão estudar, vão procurar algum curso, elas vão procurar qual curso que ensina aonde botar a agulha para tal doença. Como se fosse buscar a senha de um caixa eletrônico ou as palavras mágicas de um teclado que eu tivesse que digitar. Vira uma busca por sequência de pontos e se perde essa noção de que tem uma energia fluindo, que ela tem um curso, ela tem os problemas nesse percurso. E é aí que eu vou interferir com a acupuntura. E o que me chamou a atenção para isso foi um mestre que uma vez eu vi perguntarem para ele: olha, tem uma pessoa desacordada, como é que eu posso recuperar ela? É uma pessoa que estava doente, estava hospitalizada. E ele, daquele jeito, titubeou, falou assim: olha, eu não sei te dizer porque eu não estou vendo a pessoa. Eu preciso ver aonde está a energia daquela pessoa. Percebe a diferença? Eu conheço muita gente que já vai falar uma coleção de pontos. Não, aperta aqui, bate ali, funciona lá, que a pessoa acorda. E o raciocínio original da acupuntura não é esse. É o que está acontecendo. Parece que o problema só é estar de olho fechado. E então fazer diagnóstico é conseguir ver esse processo, aonde que ele está com problema, qual tipo de problema. Por exemplo, olha como é óbvio que a energia no corpo ela tem um percurso. De noite, horário que a gente tem sono, o movimento é mais no yin. A energia fica mais recolhida a alguns órgãos, que mantém as funções vitais, mantém até em funções importantes para a gente. Mas, durante a vigília, quando a gente acorda,
ela passa a ocupar os músculos. Por quê? Para ação. A gente passa a responder mais a estímulos externos, a preparar ou ações ou agir mesmo com o mundo externo. Se a gente olhar, durante as 24 horas, essa energia também tem ciclos, que são os ciclos dos meridianos. Veja que a 1 hora começa o fígado, às 3 o pulmão, às 5 o intestino grosso, às 7 o estômago, às 9 o baço, às 11 o coração, às 13 horas o intestino delgado, às 15 horas bexiga, às 17 horas o rim, às 19 horas o pericárdio e às 21 horas o triplo aquecedor. O que significa isso? A gente tem uma onda energética onde a energia se concentra mais, como se fosse uma maré. Veja assim um oceano que você vê a formação de ondas. E essa onda, ela vai percorrendo um caminho. No mar a gente vê isso. Pois é, nos meridianos a gente vê isso. E é onde essas funções ocupam uma ação maior no organismo, naqueles determinados horários. Então, a acupuntura é toda baseada nisso. E o que a gente tem que olhar? É quais acometimentos acontecem nesses ciclos. E quando a gente vai ver isso? Então, as pessoas acham que olha uma primeira vez, depois segue o tratamento, estabelece um protocolo. Não faz sentido. A gente tem que ver a cada consulta. A gente tem que ver antes e depois. Alguns sinais depois de uma consulta se manifestam mais rapidamente, apresentam uma transformação mais rápida depois do tratamento. Por exemplo, o pulso fraco ele tende a ganhar mais força logo depois de um tratamento, se você acertou. Assim como o pulso em corda, ele tende a acalmar mais. O pulso rápido também tende a acalmar um pouco mais, assim como o pulso lento, ele ganha um pouco mais de vigor. Na língua, a cor da língua, dependendo do problema, é mais, quer dizer, a cor da língua, dependendo do tratamento, é mais suscetível a apresentar alteração. Por exemplo, você tem uma língua indicando estase. Se você consegue melhorar aquela condição de estase, isso vai aparecer na língua. Por quê? É o sangue com dificuldade de circulação. Isso aparece na língua. Aquele arroxeamento é essa dificuldade do sangue. Ele voltou a fluir. Some isso ou diminui isso. Assim como os sinais de calor na língua também tendem a diminuir ou a sumir depois de um tratamento efetivo. Por que eu estou falando disso? Porque você precisa dar uma noção para o paciente de quanto tempo vai durar a consulta. E você não sabe, não tem experiência, e mesmo que tivesse, se você for esperto com o que eu já falei, você vai perceber, não dá para a gente ter certeza, mas dá para a gente apresentar para o paciente as mudanças que estão ocorrendo. Tomando cuidado que alguns sinais, alguns sintomas que estão mais relacionados a deficiências, ao consumo ou acúmulos de yin no sentido de que tem forma, que é material, né? Isso tende a levar mais tempo para se manifestar. Por exemplo, se eu tenho um pulso fino, que é um indicativo, por exemplo, de deficiência de sangue, enquanto eu não recuperar o quociente de sangue no organismo, esse pulso continua fino. Por quê? Está faltando matéria, está faltando estrutura, está faltando substância. A mesma coisa, saburra grossa. Eu tenho um acúmulo. Eu preciso limpar esse acúmulo. E não é questão de raspar a língua. Esse acúmulo é lá nos órgãos, é lá nos tecidos. E é ali que eu preciso eliminar.
Então essa saburra ela vai diminuindo, não necessariamente de uma consulta, mas durante um tempo de tratamento. E a ausência de saburra também é um outro sinal que não se recupera assim. Por quê? A ausência de saburra indica deficiência de Yin, que não se ganha com uma simples agulhada. Yin é no sentido de falta substância. Eu preciso reconstruir alguma coisa, assimilar alguma coisa. Então, o que você vai ter do começo de um tratamento para o final da sessão? Alguns sintomas também vão apresentar alteração. E isso vai ser importante. E olha, essas mudanças de sintomas, se você pontua bem para o seu paciente, olha, no começo você estava assim, agora você está apresentando isso é um elemento que fortalece demais o engajamento de pacientes no tratamento, porque ele está vendo o progresso. Percebeu o segredo dos grandes acupunturistas que eu citei aqui? Então é importante que você faça esse processo de avaliação no começo da sessão, deixe bem pontuado para no final da sessão você conferir. Então o meu conselho para você, para as coisas começarem a dar certo nos seus atendimentos e para você começar a conquistar o engajamento dos pacientes no seu atendimento, né? E para você ter um resultado melhor também no seu tratamento. Você vai fazer esse procedimento diagnóstico antes e depois da sessão. Então a pessoa chega, vem cá, vamos conversar, faz o levantamento, anota tudo, anota o que ele reclamou, marque o que você viu de pulso, de língua. E se você já está numa segunda, terceira, 10ª sessão, compare isso com a última anotação que você tem. Veja com o seu paciente o que mudou. Às vezes um sintoma não sumiu, mas diminuiu, e isso é importante. Então você vai fazer essa conversa com o paciente para avaliar a curva de melhora desde as primeiras sessões. Gente, isso vai ser mais importante do que prever quantas sessões vão durar o tratamento. Sabe por quê? Porque mostra que você tem atenção para o problema dele, que o paciente ocupa as suas preocupações. Ele vê você desempenhando para cuidar dele. Então, torne isso rotina para você. Anote essas dicas. Antes de começar, anote o pulso e a língua. Avalie o desempenho. Se a pessoa tem algum problema de movimentação por causa do problema dela, faça avaliação. Avalie os sintomas. Aqui tem um probleminha, ou melhor, tem uma coisa muito importante. Compare com os registros da última sessão. Sabe por quê? Porque o paciente esquece os sintomas que melhoram. Ele só vai se preocupar com aquilo que está incomodando ele naquele dia. Então dá a impressão que o seu trabalho não está evoluindo. E ele só vai perceber isso, vai ficar nítido para ele a hora que você repassa. Olha, na sessão passada você estava reclamando disso. Você não falou agora. Por quê? Sumiu? É muito engraçado isso aí. Tem, nesse sentido, os fantasmas que nos assolam como acupunturista. Olha, veja bem, na medicina ocidental, quando um caso não tem muita evolução, não apresenta melhora,
as pessoas vão falar para você, o meu caso é difícil. Quantas pessoas você não vê falando assim? Tratando problemas crônicos que não melhoram, não apresentam evolução, e a conversa o meu caso é difícil. Mas quando essa pessoa está fazendo um tratamento de acupuntura, a conversa a acupuntura não funciona. Por isso, esses registros de mínimos detalhes que vão se alterando é que mudam a impressão da pessoa e o valor que ela vai dar para o tratamento que você está proporcionando para ela. E aí, acabou a sessão. O que você vai fazer? A mesma coisa. Avalie o desempenho, veja o que progrediu. Avalie os sintomas, veja se a pessoa ainda está sentindo ou como alterou. Compare com o registro inicial. Isso é importante. A pessoa perceber que às vezes, olha, não sumiu, mas está vendo? Você já está conseguindo fazer isso. Olha, já não está tão incômodo. Isso é importante porque, em alguns casos, alguns problemas não vão melhorar tanto. Só que o fato de outros sintomas, outros incômodos estarem melhorando, ela dá um desconto. Ela continua investindo, porque tem a esperança de aquilo que aconteceu naqueles sintomas que melhoraram venha chegar até esse problema que está incomodando mais. E hoje nós temos um grande aliado para jogar a nosso favor nessa situação. É o celular. Como? Gente, você tem jeito de fazer fotos. Fotografe lá os incômodos, as áreas afetadas, fotografe a língua. Vai ser impressionante para a pessoa notar que às vezes antes de uma sessão, para o final, houve alteração na língua. No pulso ela não percebe, mas na língua ela percebe. Às vezes ela não percebe do começo da sessão para o final, mas de uma sessão para outra ela começa a observar essa mudança. E isso é impressionante para as pessoas, porque dá a impressão, todo mundo tem essa impressão, que a língua que a gente tem é que Deus nos deu. Esse sistema de análise diagnóstica da acupuntura é uma coisa muito pouco experienciada pelas pessoas. Eu conheço até, assim, dentistas que não percebem isso e abrem e vivem olhando a boca aberta dos seus pacientes. Então, esse é um forte aliado porque ele registra um indício para as pessoas poderem acompanhar a evolução. Aí você aproveita e avisa a pessoa que o que vai indicar o final do tratamento são as alterações na língua. Porque sintomas sempre passam antes de haver a transformação na língua. E a transformação da língua indica a condição estrutural do organismo. Então, e aquilo que E é essa mudança estrutural que nós estamos perseguindo. É isso que vai garantir que o problema que a pessoa reclamou não volte a acontecer mais. Está vendo que, em vez de se ficar pegando a tempo de tratamento, a pessoa começa a se ligar a um processo. E você também. Você vai poder avaliar melhor qual intervenção sua teve um resultado melhor ou não. Se não está tão boa agora, o que você pode fazer? Aí você tem condições de estudar melhor o tratamento do seu paciente. Então veja que esse costume de fazer um diagnóstico, toda sessão, fazer antes e fazer depois, é uma coisa não só importante para garantir a adesão do paciente ao seu tratamento, mas é importante para você conseguir fazer um tratamento cada vez melhor para ele. Para isso, então, eu trouxe um resumo. Você anota e se esforça, põe no seu dia a dia. Incorpora isso na sua rotina de atendimento. E aí avalie o que resultado isso vai trazer para a sua agenda.
Quando o paciente pergunta pelo tratamento, você pode falar da sua experiência com aquele tipo de caso. Mas se você não tem, ou mesmo que você tenha, mostre os sinais antes e depois da sessão. É a primeira sessão? Faça o seu trabalho. Registra direitinho e faça o seu trabalho. E aí, depois da sessão, vai lá e faça uma avaliação nova. Veja qual a progressão que houve. E você vai repetir isso a cada sessão. Lembrando que esse diagnóstico vai aumentar a adesão do paciente ao seu tratamento, mas ele é importantíssimo para que você garanta um resultado cada vez melhor para o seu paciente. E aí, o resultado vai ser mais pacientes na sua agenda. E aí, um resultado melhor, são mais pessoas contentes com o seu trabalho, elogiando você, indicando você, e você vai ter mais pacientes na sua agenda.